Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados no primeiro trimestre. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Estão presentes conosco hoje Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, João Henrique Rittenhausen, diretor executivo de desenvolvimento da produção, Marcelo Zenkner, diretor executivo de governança e conformidade, Nicolás Simon, diretor executivo de transformação digital e inovação, Roberto Ardengue, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade, Rodrigo Araújo Alves, diretor executivo financeiro e relacionamento com investidores, e Rodrigo Costa Lima e Silva, diretor executivo de refino e gás natural. Informamos que a apresentação permanecerá disponível ao longo do webcast no nosso site de Relações com Investidores. Para iniciar, temos uma mensagem do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna. Prezados investidores, obrigado pela confiança que nos tem sido hipotecada. Estamos seguros de que a grandeza e a solidez desta companhia continuarão a merecer a mesma confiança que nos tem sido creditada. Depositem a garantia dessa afirmação no nosso ambicioso planejamento estratégico, na nossa gestão ativa de portfólio, no comprometimento e preparo dos nossos empregados, e no forte time de gestores que conduzem a empresa com firmeza, celeridade e consistência rumo ao futuro. Conforme divulgado no dia de ontem, a Petrobras apresentou um sólido resultado no primeiro trimestre desse ano. Superamos, nesse período, os desafios dessa complexa conjuntura com segurança, progressividade das ações e respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, gerando expressivo valor para a companhia. Continuamos focados em crescer, sustentados por nossa robusta produção de óleo, gás e seus derivados. Somos reconhecidamente líderes mundiais em tecnologia de operação em águas profundas e ultraprofundas. Sabemos que a celeridade nos investimentos é decisiva para enfrentarmos a transição energética e não postergarmos a arrecadação de tributos para a sociedade. Por isso, para os próximos 5 anos, temos um plano ambicioso de investimento, com previsão de entrada de 13 novos sistemas de produção em 6 campos petrolíferos, somados aos demais investimentos já planejados para o nosso negócio. Serão 55 bilhões de dólares empregados no horizonte 2021-2025. Com este conjunto de ações, a Petrobras extrairá daqui para frente mais petróleo do que já extraiu em toda a sua história. Repito, extrairá daqui para frente mais petróleo do que já extraiu em toda a sua história. Simultaneamente, estamos desinvestindo para investir mais e melhor, concentrando nossos esforços de refino na modernização e na expansão da capacidade das nossas plantas próximas da matéria-prima, óleo e gás do pré-sal e do pós-sal, e próximas da infraestrutura logística instalada, refinarias integradas entre si por rede de dutos, e aos mercados consumidores. Essa ação planejada de gestão de portfólio irá dobrar a produção de diesel S10 do sistema Petrobras,
nos próximos anos. Ou seja, num contexto de transição energética, teremos mais diesel com menos teor de enxofre, reforçando a estratégia de comercialização alinhada às necessidades dos clientes. Adicionalmente, estamos abrindo espaço para a presença de mais investimentos e mais competitividade ao mercado de refino brasileiro. A companhia investe também intensivamente na área digital e de inovação. Busca permanentemente reforçar a segurança da informação. Conta com o maior centro de pesquisas da América Latina. Renova plataformas tecnológicas e potencializa processos com a adoção de modelo ágil em escala. Em ambientes colaborativos, fomentando parcerias com startups. A empresa já tem armas digitais e alma digital. Investimos fortemente no preparo dos nossos empregados, conscientes de que eles são o nosso principal ativo. Nessa jornada de fortalecimento sustentável da empresa, consideramos a integridade e a transparência, valores inegociáveis. E o permanente diálogo com a sociedade nos permite uma interação saudável com todos os stakeholders. Por fim, os resultados do primeiro trimestre do ano, a serem detalhados a seguir, permitem mensurar o nosso compromisso com a entrega de resultados para os nossos investidores, para o desenvolvimento do Brasil e para a sociedade em geral. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado. Vamos em frente. Agora passo a palavra para o diretor executivo financeiro e relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo Alves. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse nosso primeiro webcast de resultados e mais feliz ainda para falar do importante desempenho, do sólido desempenho que nós tivemos aí no nosso primeiro trimestre de 2021. Pode passar, por favor, Gustavo? Só o nosso disclaimer, pode passar, por favor? Pode passar mais um, por favor. Bom, com relação à segurança, que obviamente é um valor fundamental para nós, e com relação às nossas ações de combate ao Covid, nós tivemos aí no primeiro trimestre de 2021 um TAR de 0,62, abaixo da nossa métrica, o nosso limite aceitável é de 0,7. É claro que os senhores sabem que a gente trabalha com uma ambição de 0 fatalidades, infelizmente nós tivemos uma fatalidade nesse período, mas a companhia de qualquer forma trabalha sempre com essa ambição de 0 fatalidades. Além disso, acho que é importante destacar, nós tivemos uma atuação importante com relação ao combate à Covid-19 no primeiro trimestre de 2021. Nós atuamos aí na doação de medicamentos para intubação, em ação solidária com outras empresas. Nós fizemos também aí aquisição de micro-usinas produtoras de oxigênio para abastecer hospitais públicos, fizemos doação de cilindros de oxigênio. Essa nossa atuação, algo da ordem aí de 76 milhões de reais de contribuição só nesse primeiro trimestre. Também fizemos alteração na escala de embarque de algumas plataformas de maneira a reduzir a rotatividade, reduzir o risco de contágio. A gente ainda está aplicando essa nova modelagem na Bacia de Campos. Tivemos algumas plataformas que acabaram voltando para o regime original em função de decisões judiciais, mas temos aí atuado fortemente no combate à pandemia. Pode passar, por favor. Com relação aos nossos indicadores de emissão, acho que vale destacar que nós estamos aí, tanto em relação à intensidade de carbono na área de AIP, quanto na área de refino, dentro das nossas metas, do nosso limite máximo aceitável definido para o ano de 2021. Com relação às emissões absolutas, nós tivemos aí um resultado de 15,4 milhões de toneladas por CO2 equivalente, o que nos coloca aí um pouco acima do que a gente esperava no primeiro trimestre, mas a gente acredita que tem espaço ao longo do ano para nos recuperarmos e estarmos dentro do nosso planejamento. Pode seguir, por favor. No que diz respeito aos nossos destaques financeiros, como eu falei no início, nós tivemos um trimestre muito sólido em termos de resultado. Nós tivemos aí um crescimento de 34% do nosso EBITDA recorrente, com uma margem do EBITDA recorrente da ordem de 55%.
tivemos aí uma contribuição importante do aumento do preço do Brent no período, algo da ordem de 38%, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Também tivemos aí redução nas nossas despesas operacionais. No trimestre, nós apresentamos uma sólida geração de caixa através das nossas operações, 7,2 bilhões de dólares, e também um sólido fluxo de caixa livre positivo, 5,6 bilhões de dólares. E é claro que todo esse fluxo de caixa livre positivo nos permite, de maneira consistente, seguir a nossa trajetória de desalavancagem. Quando a gente olha na comparação anual, nós tivemos uma redução de dívida bruta superior a 18 bilhões de dólares e tivemos aí no trimestre 4,6 bilhões de dólares, além de reduções adicionais que se seguiram ao encerramento do trimestre, que a gente vai falar mais para frente. No que diz respeito à recompra de bonds, no trimestre, então, nós recompramos aí 1,4 bilhão de dólares e pré-pagamos dívidas da ordem de 0,3 bilhão. Tivemos uma entrada de caixa com desinvestimentos, e aí com destaque para o campo de frade, da ordem de 200 milhões de dólares. Tivemos também aumento da produção de petróleo e gás natural, e aí eu acho que é importante destacar aqui também um aumento da produção, mas bastante concentrada no pré-sal, que chega aí a próximo de 70%, 69% de participação no nosso mix, o que agrega valor para o nosso portfólio de maneira geral. E também tivemos recorde de venda do nosso diesel S10, o nosso diesel com baixo teor de enxofre, e a gente tem aí o diesel S10 chegando a algo próximo já de 55% das nossas vendas de diesel, que não só é uma contribuição importante em termos de resultados financeiros, mas também traz uma pegada ambiental e uma contribuição importante ambiental para a companhia. Pode seguir, por favor. Bom, falando um pouco do nosso ambiente externo, como eu comentei, nós tivemos nesse primeiro trimestre uma valorização do Brent da ordem de 38%, atingindo aí um patamar médio próximo a 61 dólares por barril. E é importante destacar, no primeiro trimestre nós tivemos um spread um pouco mais alto com relação aos nossos óleos, quando a gente compara com a trajetória histórica, muito fruto aí de nova competitividade em relação às compras pela China e compras de óleos de outros destinos também, mas algo que a gente espera que deve se regularizar ao longo do ano. Nós tivemos também aí, em termos de taxa de câmbio, o câmbio médio do período bastante próximo aí do câmbio médio do quarto trimestre, um pequeno aumento de 5,40 para 5,47, e no que tange ao câmbio de final de período, a gente teve uma valorização importante de 10%, saindo de 5,20 para 5,70, e lembrando que isso marca de maneira relevante o nosso endividamento, a nossa exposição de endividamento em dólares, então no nosso lucro líquido, esse impacto da valorização do câmbio no primeiro trimestre ele é bastante importante, a gente teve uma variação cambial negativa importante no primeiro trimestre, isso explica uma boa parte do efeito do lucro líquido. Pode seguir, por favor. No que diz respeito ao nosso endividamento, como eu falei mais cedo, a gente segue muito forte na trajetória de redução, além da redução da nossa dívida bruta de 76 bilhões de dólares para 71. Na sequência do trimestre, nós fizemos uma operação importante de tender, fizemos uma recompra aí de 2,5 bilhões de dólares e tivemos então uma redução adicional até o mês de abril de 3,2 bilhões de dólares, o que nos aproxima aí da nossa meta do ano de 67 bilhões de dólares e claro, nós seguimos firmes na nossa trajetória de busca da nossa meta de 60 bilhões de dólares definido para o ano de 2022. No que tange ao perfil de amortização, eu destaco primeiro a situação confortável em termos de perfil que a gente se encontra. É óbvio que a gente está sempre monitorando oportunidades de melhorar esse perfil, mas a gente tem aí um perfil de amortização que nos dá bastante tranquilidade na gestão da companhia nos próximos anos. A gente subiu um pouco o nosso prazo médio dos financiamentos, chegamos aí a quase 11,9 anos, 11,84 anos o nosso prazo médio, e a nossa taxa média, o nosso custo médio da dívida, do estoque da dívida ficou relativamente estável, subiu um pouquinho aí de 5,9% para 6%. De qualquer forma, a gente segue com uma situação bastante confortável em termos do nosso schedule de dívida. Um outro ponto que eu acho que vale destacar são as nossas revolvings. Nós temos aí, além do nosso caixa, a gente tem 8,3 bilhões de dólares em revolvings disponíveis, né, em linhas de crédito que a gente pode acessar a qualquer momento e que nos dão uma importante posição de liquidez, nos permitem, num cenário desafiador, por exemplo, como foi no ano passado, acessar crédito de forma rápida e subsidiar também a nossa gestão de caixa. Então, a gente segue com as linhas disponíveis e também estamos fazendo alongamento dessas linhas, passamos algumas linhas que venciam em 2024 para 2025, estamos trabalhando continuamente em alongar as nossas linhas de crédito, também as nossas revolvings. Pode passar, por favor. No que tange ao nosso EBITDA recorrente, nós tivemos uma evolução importante no trimestre, e aí aqui eu queria destacar um cenário de um trimestre bastante limpo.
né? Tivemos um trimestre de resultado operacional e financeiro bastante limpo, e aí uma evolução de 34% do nosso EBITDA ajustado recorrente, muito aí também contribuição do aumento do Brent nesse período e das reduções de despesa operacional, como eu falei. Tivemos aí nesse período, em função da sazonalidade, redução do nosso volume de vendas e também ainda algumas restrições, especialmente no final do período, em função do cenário da pandemia, mas uma evolução importante do nosso EBITDA recorrente, saindo ali de 6,5 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado para 8,7 bilhões de dólares. O nosso EBITDA não ajustado para itens não recorrentes ficou ali bastante estável em relação ao trimestre anterior, uma leve alta de 8,8 para 8,9. E aí ali embaixo reflito, como eu falei mais cedo, o aumento do Brent nesse período. Tivemos um Brent médio superior no primeiro trimestre. Acho que outro ponto que é importante destacar, além do nosso desempenho sólido no primeiro trimestre, nós também tivemos aí uma parte de resultado que acabou não se realizando, especialmente a parte de exportações. A gente tem algo aí da ordem de 27 milhões de barris que ficaram como exportação em andamento no primeiro trimestre, então isso é já uma contribuição para o nosso resultado do segundo trimestre, e que em função do nosso timing de venda e de entrega nas nossas exportações, formaram estoque no primeiro trimestre, não houve realização. A gente espera essa realização no segundo trimestre. Pode passar, por favor. Com relação ao nosso EBITDA por segmento de negócio, o destaque, claro, é o segmento de AIP. A gente teve aí uma alta importante de 48%, de 5,4 para 8,1 bilhões de dólares no período, refletindo bastante aí a valorização do Brent e também o crescimento de produção. Lembrando que no quarto trimestre nós tivemos um ciclo importante de paradas, então o primeiro trimestre foi um trimestre mais sólido em termos de produção. Isso se reflete, claro, no resultado do primeiro trimestre. No segmento de RTC, eu acho que vale destacar a questão do efeito giro. A gente teve uma contribuição importante do efeito giro no trimestre. Quando a gente olha o EBITDA com o efeito giro, a gente sai de 1,2 para 2,3 bilhões de dólares. Quando a gente tira o efeito giro, a gente tem uma pequena queda de 7% ali de 0,68 para 0,63. É claro que quando a gente tem essa situação de valorização de preços, como aconteceu no primeiro trimestre, o RTC ele acaba capturando um ciclo importante de efeito giro, ele captura aí a venda a preços mais altos de custos formados em período anterior a custos mais baixos, então o efeito giro atuou de forma importante para contribuir para o EBITDA do RTC no primeiro trimestre. Com relação ao gás e energia, a gente tem uma redução de 24%, de 0,4 para 0,3 bilhão de dólares, basicamente menores margens na geração de energia, na comercialização de gás, e principalmente isso também em função do aumento do custo de GNL, o aumento do nosso custo médio aí do nosso portfólio de oferta de gás, afetando negativamente o segmento de gás e energia. Pode seguir, por favor. Com relação à geração de caixa, desinvestimentos e pré-pagamentos, eu já falei um pouco, mas acho que vale destacar que no primeiro trimestre a gente teve uma geração de caixa bastante robusta, de 7,2 bilhões de dólares. Tivemos aí um fluxo de caixa operacional ainda beneficiado por parte dos créditos fiscais referentes à decisão do ICMS na base do PIS e da COFINS. A gente ainda utilizou algo da ordem de 1,1 bilhão de dólares no primeiro trimestre. Tivemos também aí no primeiro trimestre o pré-pagamento do TCF, que é uma dívida que a gente tem com o plano de pensão, e aí aqui muito focado no nosso desinvestimento das refinarias. Então, a gente executou aí no primeiro trimestre o pré-pagamento do pré-70, do TCF, do termo de compromisso financeiro com a Petros pré-70, referente às refinarias que a gente está fazendo o desinvestimento, exatamente para que isso não seja também gargalo no nosso processo de desinvestimento das refinarias. Então, isso teve um efeito importante aí de offset em relação aos créditos fiscais que a gente aproveitou no primeiro trimestre. Quando a gente olha ali a coluna de outros, a gente teve também uma formação de estoque, como eu falei mais cedo, no primeiro trimestre. Então, em termos de capital de giro, a gente tem ainda algum capital de giro retido no primeiro trimestre, em função especialmente de exportações em andamento que ficaram no final do trimestre. Quando a gente olha o nosso investimento, então, de 1,7 bilhão nesse primeiro trimestre, nos faz chegar aí a um fluxo de caixa livre de 5,6 bilhões de dólares, que somado às entradas de caixa de desinvestimento de 0,2 bilhão, nos leva a um fluxo de caixa livre de 5,8 bilhões após os desinvestimentos. E aí, como eu comentei mais cedo, basicamente o nosso fluxo de caixa livre foi todo utilizado para amortização regular das nossas dívidas, juros e leasing, mas também para pré-pagamentos. Fizemos aí pré-pagamentos importantes no primeiro trimestre, superiores aí a 1,7 bilhão de dólares. Então, tivemos aí um movimento importante de redução de dívida no primeiro trimestre, chegando no final do trimestre com o Free Cash Flow to Equity da ordem de 0,3 bilhão de dólares. Pode passar, por favor.
Em relação a liability management, então nós tivemos recompra de títulos, especialmente focada aí nos nossos títulos entre 2024 e 2050, no valor de 2,5 bilhões de dólares. Tivemos também o prorrogamento para 2026 do vencimento de parte das nossas linhas de crédito compromissada, e na ordem de 3,25 bilhões das linhas que tinham vencimento em 2024. Nós tivemos também, e aí falando de liability management de uma forma mais ampla, tivemos uma importante redução de contencioso tributário no primeiro trimestre. Nós encerramos aí contencioso da ordem de 1,5 bilhão de reais, com um custo evitado de 64%, então tivemos aí praticamente por 1/3 desse valor, encerramento, e além disso a gente tem também depósitos judiciais a serem levantados. E isso é um movimento importante que nós fazemos de contínua gestão dos passivos, e aí olhando também no sentido de liability management, olhando também para o contencioso como um todo e buscando sempre oportunidades de encerramento de contencioso em termos favoráveis para a companhia. Pode passar, por favor. Com relação à gestão de portfólio, eu destaco aí os fechamentos que nós tivemos no primeiro trimestre. Algumas assinaturas importantes também, destaque claro para a RLAM, para o valor de 1,7, 1,65 bilhões de dólares da RLAM no primeiro trimestre. O valor total das transações no trimestre, 2,5 bilhões de dólares, com uma entrada de caixa de 472 milhões de dólares. Isso a gente olhando, claro, até a data de 11 de maio. Então, a gente captura aí um pouquinho o período já do segundo trimestre, mas é importante destacar a robustez e a continuidade do nosso processo de gestão de portfólio, com importantes fechamentos e assinaturas aí ao longo do trimestre e no mês de abril e de maio também. Pode passar, por favor. Com relação ao estágio dos processos, a gente tem avançado em diversos processos e a gente, então, como eu falei, conseguimos aí fazer várias assinaturas importantes ao longo dos últimos 5 meses. Fechamos também já em 2021 um número relevante de transações. Nós temos aí no total cerca de 50 transações em andamento, então tivemos um avanço importante nesses primeiros 5 meses do ano e seguimos forte na nossa trajetória de gestão de portfólio. Pode passar, por favor. Finalmente, no que diz respeito ao nosso lucro líquido do primeiro trimestre, eu havia comentado mais cedo, nós tivemos aí uma redução do nosso lucro líquido de 11,5 bilhões de dólares para 0,2 bilhão, muito afetado principalmente pela reversão de impairment que nós tivemos no quarto trimestre, pelos ganhos relacionados à mudança das regras do nosso plano atuarial. Lembrando que no quarto trimestre nós reconhecemos aquela mudança que foi feita em acordo coletivo de contribuição, 30% dos empregados, 70% da companhia, passando nesse ano para 40-60 e a partir do ano que vem 50-50. Isso afetou positivamente o quarto trimestre, não afetou o primeiro trimestre. E tivemos também uma variação cambial positiva no quarto trimestre, em função da apreciação do real, contra uma desvalorização no primeiro trimestre, uma variação cambial negativa. Quando a gente olha para o lucro líquido recorrente, nós temos uma variação de 5,4 bilhões de dólares para 0,2, muito afetado, claro, pela variação cambial, que a gente não trata como um item recorrente, apesar de ser um item volátil em termos de resultado, mas a gente não trata como não recorrente, porque todo trimestre a gente tem ali o efeito de marcação da nossa dívida ao câmbio final de período. Pode passar, por favor. Bom, então eu passo em seguida a palavra para o nosso diretor de exploração e produção, Fernando Borges. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Puxando a imagem para cá. Bom, prazer estar aqui apresentando os resultados do nosso segmento de IP. O que temos a destacar nesse trimestre foi aí o aumento da produção devido ao ramp-up, início da produção aí da P70 no campo de Atapu, e uma redução de paradas no pré-sal. Isso proporcionou um aumento da produção de 3,1%, trimestre a trimestre, na produção de óleo e gás. Isso se reflete de forma a dar um percentual de 2,8% na produção comercial de óleo equivalente, chegando aí a uma média no trimestre de 2.450.000 barris de óleo equivalente. E se a gente pega um extrato do pré-sal, a gente vê a contribuição relevante do pré-sal, ela crescendo 7% em relação ao trimestre anterior, chegando aí a 69% da produção da Petrobras no pré-sal. O que eu tenho a destacar nesse slide é isso. Vamos ao próximo, né? Aqui ele segue a nossa tendência de foco
né, em águas profundas, foco na gestão de portfólio. E o que a gente observa aí? A gente pode observar, como já anunciado no trimestre anterior, né, se a gente olha o número de UEPs que a Petrobras opera, a gente reduziu de 86 para hoje 47 unidades. Isso representa um aumento, né, na média de produção de cada unidade. Isso representa um foco no que a gente está fazendo. Se a gente olha no último trimestre para cá, a gente teve o desinvestimento, a venda do campo de Baúna, que passou a ser operado pela Carum. Então, a gente tem hoje 47 unidades de produção, né, mostrando o nosso foco em ativos de classe mundial. A gente continua, né, com hibernações, com desinvestimentos, e a gente observa outro fator muito positivo dessa estratégia, que é aí a idade média das nossas unidades de produção caindo de 18 anos para 10 anos. Isso significa menores custos de manutenção, isso significa mais foco em cuidar das unidades de alta capacidade de produção. Vamos em frente, por favor. Com relação ao nosso custo de extração, né, mostrando que isso é a parte do custo operacional, aqui eu tenho duas figuras para mostrar aos senhores, o que é o foco no custo de extração e o nosso custo total de produção, onde a gente inclui as participações governamentais e a depreciação, e a depleção da jazida e as amortizações dos investimentos. Então, a gente dando um foco no nosso custo de extração, a gente pode ver que de trimestre a trimestre a gente reduziu de $5,6 por barril de óleo produzido para 4,9, né? Uma redução bastante significativa aí. Essa redução para 4,9, a gente teve uma redução, a gente teve uma concentração, na verdade, de paradas de manutenção no último trimestre. Em função da pandemia, várias paradas foram adiadas ao limite dos prazos legais, ocasionando essa concentração no último trimestre. O primeiro trimestre desse ano, né, o ritmo de parada se voltou à normalidade, somadas, como eu já disse anteriormente, ao ramp-up da produção na P70 e a melhora da eficiência em várias unidades, o custo de extração geral da companhia veio a $4,9 por barril. Ele pode ser estratificado, conforme a gente pode ver, no pré-sal estabilizado em 2,7, em águas profundas caindo de 11,2 para 9,4. Se a gente olha o nosso custo total de produção, né, ele está passando de $25 por barril para $32 por barril. O custo total de produção, ele soma, né, a parcela de participação governamental, que é aí o royalties, que tem efeito né, no preço do óleo, a variação do Brent implica que a gente, né, o aumento do preço médio do óleo significa que a gente paga mais para participação governamental, tanto na receita bruta como royalties, quanto na receita líquida dos campos, através das participações especiais nos contratos de concessão ou o óleo lucro nos contratos de partilha. Então, a nossa contribuição para o Estado, né, ela cresce de 7 para $11 por barril, trazido aí, né, basicamente pelo aumento do preço do petróleo no trimestre a trimestre. E a gente tem a parcela de, né, depreciação e amortizações, né, que com o aumento do preço do óleo, a gente tem reversão de impairments, e isso significa que a gente volta a ter mais ativos a depreciar, né, então provoca também um aumento desse custo relativo a depreciações, ou seja, estamos repagando os nossos investimentos. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu trago aos senhores a questão que a gente exerceu. A gente fez a manifestação de interesse em exercer o direito de preferência nos blocos de sépia, nos campos de sépia Atapu, né? Isso reforça a nossa estratégia de atuação em água profunda. A empresa fez esse direito de preferência enmarcando aí a atuação como operador sobre uma participação mínima de 30%. Isso implica que nós, em exercendo 30%, vamos pagar um bônus de assinatura nesses valores que os senhores veem, né, de 1,2 bilhões de reais para Atapu e 2,1 bilhões de reais para a CEP, caso a gente confirme esses percentuais de 30% e atraiamos sócios para participar dessa desenvolvimento complementar aí, né,
dos volumes de partilha. Se a gente olha, uma outra questão que vale destacar nesse segundo leilão do excedente da seção onerosa, né, a gente teve um trabalho intenso, né, junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à PPCA, de tal maneira que ficaram já pré-definidas as questões de compensações líquidas firmes, né, nos valores que os senhores podem ver na tabela abaixo, a 100%, para cada uma desses dois campos, para que pudesse proporcionar condições atrativas ao mercado, e né, que isso é refletido na redução dos valores dos bônus e da própria compensação. A gente tem um complemento da compensação dos investimentos que a Petrobras já fez, né? A gente tem uma unidade de produção já em Atapu, a P70, a gente tem o FPSO Carioca entrando em produção até o final do ano aí em Sépia, então existe essa compensação, né? E ela tem um earn-out em que, quando o óleo passa de $40 até 70, a gente captura mais valor na compensação, né? Mas isso permite que o ticket de entrada para a joint venture que vai ser formada ser mais baixo. E também a gente tem outra questão muito importante já pré-definida, né, que é a parcela que cabe ao contrato da seção onerosa e a parcela de óleo que cabe ao contrato de partilha. Então, a gente vê aí a Atapu e Sépia, né, mais ou menos quase 40% na seção onerosa, 60% partilha. Para Atapu e Sépia, 31% na seção onerosa do volume total da jazida, e você tem na partilha 69% do volume de óleo sobre o contrato de partilha. Próximo, por favor, e o último slide, creio. Aí a gente mostra, né, as frentes principais dos investimentos do segmento EIP no plano estratégico, né, 21-25, que né, dentro da fronteira exploratória, a gente tem a margem equatorial, com 6 blocos, com participação 100% da Petrobras, com a saída da Total e da BP, mas a gente está em via de, né, estamos trabalhando para que no início de 22 a gente possa já contar com as licenças ambientais, para que a gente dê passo à campanha, né, de perfuração nessa área, que a gente entende como uma fronteira muito interessante, haja visto os resultados na Guiana e no Suriname, né, são resultados bastante importantes, e a gente está aí no mesmo sistema petrolífero das areias do Cretáceo. A Bacia de Campos continua sendo outra fonte de investimentos. A gente teve no bloco BMC 33, temos a operadora Equinor, e somos sócios junto com a Repsol. A gente, em conjunto, já definiu um sistema de produção que vai ter um FPSO para produzir, né, gás. Vamos exportar esse gás para o terminal Cabiúnas, então o conceito do projeto já está definido. Temos aí o desenvolvimento de Búzios, né, esse fantástico campo, né, o excedente da seção onerosa está permitindo a Petrobras passar, né, de 5 FPSOs, onde a gente já tem hoje 4 FPSOs em produção, né, a série P74 até P77. Hoje a gente já tem 3 novas unidades em construção, Búzios 5, 6 e 7, né? E a gente está contratando, né, Búzios 7 e Búzios 8. Não, a gente está em construção Búzios 5, 6 e 7. Temos 2 FPOs em contratação adicionais, que é o Búzios 8 e 9. Né? O Búzios 9 a gente foi aí no dia 30 de abril para o mercado, anunciando. Então, assim, isso enseja um volume, é o maior volume de investimento que a gente tem no nosso plano estratégico de 21 a 25, Búzios, né, com esses volumes fantásticos, concentrando aí, vamos saltar de 4 plataformas em produção, né, para já no mercado até a 9ª, e a gente vislumbra, quem sabe, até 12 unidades de produção no campo de Búzios. E, por último, né, a questão de Mero e Libra, a gente tem aí o esforço de avaliação da área central de Libra, tivemos a devolução da parte do bloco sudeste, e no campo de Mero, estamos aí com 4 unidades de produção, né, em construção. Temos Mero 1, que é através do FPSO Guanabara, né, para o início do ano que vem, já começando a produção. E é um campo onde também a gente vai testar o HICEP, né, que é uma tecnologia onde a gente separa o gás com alto teor de CO2 no leito marinho e dali mesmo injeta de volta na jazida,
e desengargá-la, e permite uma melhor recuperação das jazidas, permite redução da emissão de CO2. Então, isso é o que a gente tem aí para apresentar para os senhores. Próximo, por favor. Passo aí a palavra ao João Henrique para dar seguimento à questão do desenvolvimento da produção. João, contigo. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem, com saúde. Dando prosseguimento à apresentação, né? Vou fazer nesse slide, eu vou mostrar uma atualização da implantação dos nossos próximos sistemas de produção. Como o Fernando já falou bastante de Búzios aí, né? A gente está começando a contratação de mais uma unidade de Búzios. No final de abril aí tivemos o início da contratação dessa 9ª unidade de Búzios, né? Uma unidade para 225 mil barris de óleo, né? Que assim como o Almirante Tamandaré, que é uma unidade afetada que também está em construção, né? Serão as 2 maiores unidades a operar no Brasil, né? Com capacidade de 225 mil barris, né? Essa unidade vai se chamar P80, né? A maior unidade própria da Petrobras. A nossa previsão é que esse sistema inicie a operação em 2026. Vai ser, de novo, né, vai ser o nosso pessoal de maior porte e complexidade, e ele está buscando maximizar o valor agregado do desenvolvimento do campo, né? E a gente está acelerando a curva de produção com a incorporação das lições aprendidas, né? Eu vou falar no próximo slide um pouco dessa iniciativa que a gente está tendo desses novos projetos de unidades próprias. Com relação aos 3 sistemas que compõem nosso plano estratégico, nós estamos mantendo a previsão de entrada em operação do FPSO Carioca, que vai operar no campo de Sépia nesse ano ainda, no 3º trimestre. A unidade está em comissionamento no Brasfels, em Angra dos Reis, e deve sair de lá em junho ou, no máximo, no início de julho. A unidade de Mero 1, ela se encontra em comissionamento na China. Ela tinha previsão de entrar em operação no último trimestre desse ano. Em função do Covid, a gente teve um pequeno atraso. A unidade deve sair da China ainda esse ano, né? Deve passar no estaleiro Brasfels para concluir o comissionamento e começa a produção no primeiro semestre do ano que vem, né? Essas mudanças que eu falei, né, tanto do Carioca quanto do Guanabara, elas não afetam a curva de produção que a Petrobras está prevendo para o ano de 2021. Para as outras unidades todas, a gente não tem nenhuma alteração nas datas de entrada em produção das datas divulgadas anteriormente. Um outro destaque em relação aos processos de contratação, né? A P78, a gente assinou o contrato de EPC da unidade, vai ser a 7ª unidade de Búzios, com capacidade para 180 mil barris. E esse ano, né, a gente ainda espera encerrar a fase de contratação de Mero 4, né, de PB, né, integrado aos parques das baleias, e o Búzios 8, que vai ser a 79, né? Todas essas unidades ainda sendo contratadas no 2º semestre desse ano. A unidade de Búzios, né, P80, vai ser construída na modalidade de EPC, e as demais unidades vão ser afetadas, né, tanto o Mero 4 quanto o PB. Vamos para o próximo slide, por favor. Como eu já falei, né, nesse slide aqui, né, a gente sumariza, né, as principais características e ganhos do nosso projeto, que a gente chama Projeto Básico de Referência, e também do projeto de alta capacidade, né? A gente denomina a unidade de 180 mil Projeto Básico de Referência, e a de 225 mil o projeto de alta capacidade. Esse projeto de alta capacidade, né, é um projeto codonizado que está sendo usado na licitação que foi para a rua agora, para a contratação da P80, que vai para o Búzios, que vai ser o Búzios 9, né, o módulo 9 de Búzios. Esses projetos dessa nova geração de plataformas, né, colocam a Petrobras na vanguarda da construção de FPSOs,
e é o resultado de mais de uma década de aprendizado da Petrobras nos ciclos de projeto, construção, partida e comissionamento dessas plataformas de produção do pré-sal. O projeto básico de referência tem uma capacidade de 180 mil e de alta capacidade de 225 mil. Né? Na contratação dessas unidades, a gente está usando um ponto da lei de licitações, né, que é a etapa de pré-qualificação. Com isso, a gente tem uma seleção dos fornecedores que é feita em função de comprovação de capacidade técnica e experiência, né? A gente também avalia a capacidade financeira e nesse modelo de contratação a gente usa o EPC, ele leva que a gente tenha só um fornecedor, e esse fornecedor é responsável por toda a construção do FPSO, reduzindo, na visão da Petrobras, o risco das interfaces do projeto. Esses projetos, eles estão utilizando as melhores soluções de engenharia em função da curva de aprendizado das unidades anteriores, tanto os próprios quanto os apretados, né? Eles estão também ali na melhor evolução do modo de fazer projeto, né? Eles são datacêntricos, eles incorporam o uso de tecnologias digitais, né? Com realidade virtual, automação, pensamento algoritmo e ciência de dados desde o projeto até a operação. Né? E foi a primeira vez que a gente está disponibilizando na licitação as informações para os licitantes em forma de banco de dados estruturados, né? Consistentes, relacionados, permitindo que a estimativa de custo seja feita em cima do projeto já entregue pela Petrobras. Né? E isso reduz o tempo de cotação das empresas, né? E permite que esse protótipo seja verdadeiramente digital. Vocês podem ver aí no slide, tem um QR Code, com esse QR Code vocês podem abrir uma amostra do projeto de 3D dessa unidade. Algumas evoluções técnicas dessas unidades, né, elas têm estruturas submersas da IVLS que vão possibilitar que a gente tenha menor uso de mergulho durante toda a vida útil do projeto, reduzindo a exposição humana ao risco. A gente ainda pode destacar como ganho desse projeto, né? A gente vai ter uma maior eficiência operacional e confiabilidade. A gente está antecipando todos os problemas da fase de construção e pré-operação com análise de construtibilidade e comissionamento. E, por fim, né, a gente está implantando nesses novos projetos diversas iniciativas para redução de emissões de gás de efeito estufa, né? Tais como flare fechado, cogeração, válvulas com requisitos para para redução de emissões fugitivas e algumas outras soluções técnicas. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o próximo diretor, por favor. Mastella. Bom dia. Eu sou Cláudio Mastella, diretor de comercialização e logística, uma diretoria recente, muito nova, que uniu duas áreas, logística e comercial, nas quais eu passei grande parte da minha carreira na Petrobras. Dessa forma, fico muito feliz de estar aqui nessa posição e vou tentar, nesses minutos, passar alguns destaques da nossa área de atuação nesse primeiro trimestre. Eu queria começar pelas vendas de petróleo e derivados, né, que representam quase 90% das nossas receitas como empresa. Apesar do cenário de pandemia e do segundo ciclo de casos de contaminação com Covid no Brasil, as vendas no mercado interno no primeiro trimestre chegaram a quase 1,7 milhão de barris por dia, né? Um crescimento de cerca de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano 2020, e com crescimento especialmente elevado no óleo diesel. As vendas do primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, o trimestre anterior,
ficaram um pouco abaixo, mas isso é explicado basicamente pela sazonalidade de demanda, que é mais elevada naquele trimestre do que nesse, normalmente. Do lado direito do slide, vocês podem ver um diagrama mostrando as exportações de derivados e petróleos. As exportações de derivados, compostas principalmente por óleos combustíveis de baixo teor de enxofre, elas se mantiveram em níveis semelhantes aos dos trimestres anteriores, né? É interessante destacar aqui que o perfil de qualidade dos nossos petróleos, especialmente o pré-sal, né, favorece muito a geração desses produtos, né, que são base para a produção de óleo combustível para navios de baixíssimo enxofre, tá? Que é a nova qualidade, que iniciou a partir de 2020 e que hoje acaba sendo uma alavanca de valor para boa parte dos nossos petróleos. Já as exportações de petróleo, né, na medida que elas traduzem a entrega efetiva, o que está sendo mostrado aqui é a exportação do ponto de vista da entrega, né, ao cliente final. Os nossos clientes estão a cerca de 30 dias ou mais de distância do Brasil, né, elas não traduzem nesse número de 511 mil barris por dia no primeiro trimestre o balanço físico da maior produção e menor refino nesse trimestre. Essa diferença ela vai aparecer no trimestre seguinte, como já foi mencionado pelo Rodrigo Araújo há pouco. Próximo slide, por favor. Agora, alguns destaques da nossa atuação comercial que contribuíram para esses resultados que a gente acabou de mostrar. Primeiro, para mitigar os efeitos do Covid na demanda e nas vendas, a gente aumentou a oferta de produtos e ofereceu condições comerciais mais competitivas, o que resultou em ganho de market share no diesel, em particular no diesel S10, baixíssimo enxofre, e também na gasolina. A gente alcançou o melhor resultado nos últimos 5 anos nas vendas de asfalto, 428 mil toneladas no trimestre. A gente começou as vendas de Atapu, o novo óleo do pré-sal, que somaram as demais exportações de óleos nacionais. Acrescentamos novos clientes, a nossa crescente base de clientes de Búzios, que já tinha sido acrescida de 14 novos clientes no ano passado, no primeiro trimestre mais 2, e mais recentemente outros 2. Hoje a gente já está com cerca de 30 clientes compradores de Búzios no mercado internacional, o que é muito importante. Próximo, por favor. Falando um pouquinho de logística. Para viabilizar a produção e a venda de petróleo e derivados, a logística, tanto upstream quanto downstream, tem um papel fundamental, na medida em que ela conecta e integra os processos de produção, refino e comercialização. Alguns destaques que valem ser mostrados. Primeiro, batemos nosso recorde de vendas de bunker em Santos, bunker combustível para navios. Realizamos 21 cargas de exportação a partir do terminal de Angra dos Reis, no mês de março. Batemos o recorde de internação de diesel S10 para a Bahia durante a manutenção programada daquela refinaria. Reiniciamos as operações de ship-to-ship, transferência a contrabordo entre navios no porto de Pecém, dando mais uma alternativa para importação e exportação de derivados no país. Mantivemos, na logística interna, baixos níveis de emissão por tonelada transportada, implementando otimização contínua do uso das nossas embarcações. Próximo, por favor. Buscando dar maior valor para nossos produtos, a gente segue explorando alternativas, clientes e mercados. Um exemplo que a gente coloca nesse slide é o novo modelo de venda de coque de petróleo. A gente selecionou parceiros comerciais na distribuição através de um processo competitivo em 3 regiões do país, Sul, Sudeste e Nordeste. Nós passamos de 2 clientes para 11 clientes no Brasil, tanto distribuidores grandes quanto grandes consumidores. Diversificamos a base de clientes externos, exportando coque, grão anodo, de alta qualidade e valor. Com isso, e diversas outras iniciativas, estamos adaptando a Petrobras para o mercado de crescente competitividade,
acrescentando valor aos nossos produtos e rentabilidade ao downstream e, por que não dizer, ao upstream também. Próximo. Finalmente, eu quero compartilhar com vocês a atuação na prevenção de furtos de oleodutos, que infelizmente nos tem afetado e que trazem riscos potenciais muito elevados para as comunidades vizinhas e para o meio ambiente. Eu só trago boas notícias. Através da atuação integrada da Petrobras, da Transpetro e das secretarias estaduais de segurança, especialmente Rio e São Paulo, nós conseguimos reduzir significativamente os impactos desses furtos nos últimos anos, o que pode ser visto nos gráficos. À esquerda, uma redução de quase 11 mil metros cúbicos para perto de 600 metros cúbicos, estimativa desse ano, é uma redução muito forte. E do lado direito, vocês podem ver a redução no número de derivações clandestinas, né, tanto efetivadas quanto tentadas, reduzindo quase metade nos últimos anos o número de derivações. Tá? Como se fez isso? Através do monitoramento constante, equipes atentas, novas tecnologias de detecção de vazamento, né, de modo a que a gente atue com a maior antecipação possível na prevenção desse tipo de crime. Isso garante para a Petrobras a continuidade das operações, segurança do meio ambiente para as pessoas que vivem nas regiões de passagem dos oleodutos e regiões próximas das nossas refinarias. É isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado. Passo agora ao próximo diretor. Obrigado, Mastella. Bom dia a todos. Agora iniciamos nosso capítulo dessa apresentação, onde nós vamos ver os principais destaques das operações de refino. Nesse primeiro slide, a gente pode observar que a disponibilidade operacional no primeiro trimestre desse ano manteve o patamar de 97%, em linha com os períodos anteriores. Esse resultado consistente, ele reflete as ações de predição de falhas através da integração das bases de dados dos principais equipamentos críticos da nossa operação. E aqui eu destaco que essa performance mantém a nossa companhia no nível de disponibilidade dos melhores refinadores do mundo. Podemos observar também um fator de utilização num patamar de 82%. Isso corresponde a cerca de 1.820.000 barris por dia processado, em linha com a redução sazonal do mercado. Esse processamento aqui vale destacar que a gente atingiu a marca de cerca de 92% de óleo nacional, sendo 56% processamento do óleo pré-sal, o que traz mais valor para a nossa companhia pela qualidade de conversão desse óleo. Isso representa 7 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior. Tivemos um primeiro trimestre de 2021 intenso em paradas obrigatórias de manutenção das nossas refinarias para atendimento à norma regulamentadora 13, que versa aqui sobre inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. O investimento total nesse período foi de cerca de 451 milhões de reais e envolveu a manutenção de aproximadamente 880 equipamentos. Fizemos isso com todos os protocolos de segurança e com um nível de dedicação e comprometimento do nosso time muito forte. Podemos seguir para o próximo slide. Aqui nós vemos a característica do output da nossa produção. O mix de produção de maior valor agregado é o destaque desse primeiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A produção de gasolina cresceu 5% em relação ao primeiro TRI de 2020. A produção de diesel teve um avanço significativo de 7% em comparação com o ano anterior, acompanhando o incremento de vendas no mercado interno. Essas oportunidades capturadas pela produção são reflexo da característica flexível do nosso refino, que permite ações de processo para acomodar as movimentações e oscilações de mercado. O aumento de produção de derivados de baixo teor de enxofre está em linha com a renovação da frota no mercado, com motores mais modernos, com menores emissões. Nesse gráfico central,
a gente pode observar que no primeiro trimestre de 21, a produção de diesel alcançou cerca de 352 mil barris por dia, cerca da metade da produção total de diesel e 19% acima do mesmo período do ano anterior. Aqui destaco recordes na nossa refinaria do Rio Grande do Sul e na nossa refinaria de São Paulo, a Revap. Quanto ao óleo combustível, podemos ver nesse gráfico à direita do slide, a gente pode observar uma redução de cerca de 4% em relação ao primeiro TRI de 20. Essa produção aí, esse declínio é reflexo das paradas programadas, principalmente na refinaria em Duque de Caxias e na refinaria de Cubatão. Produção de óleo combustível segue com foco nas oportunidades de mercado externo, que representou cerca de 78% do total da nossa comercialização. Indo adiante, passando para o próximo slide, a gente observa na perspectiva de custo operacional do refino que aqui estamos compondo esse custo operacional com os nossos gastos de pessoal, insumos, manutenção, segurança, meio ambiente e saúde. A gente observa uma redução de cerca de 10% em relação ao primeiro TRI de 2020. E aqui o destaque é em função da otimização da nossa parte de gastos de pessoal, fruto de ações de redução aí de horas extras com os nossos turnos. Em relação ao quarto TRI de 2020, a gente vê uma pequena variação, principalmente em função dos efeitos cambiais em relação a custos de insumos e serviços. Vamos finalizar no próximo slide falando um pouco do balanço de gás natural, né? Aqui a gente vê que a gente permaneceu no primeiro TRI de 2021 com uma demanda elevada, cerca de 81 milhões de metros cúbicos dia, 11% acima do primeiro TRI de 2020. E aqui o destaque, né, o aumento do mercado não termoelétrico e o aumento do despacho termoelétrico, dada a condição de afluência dos reservatórios em 2021. Né? Pelo lado da oferta, a gente vê uma ligeira redução da oferta de gás nacional, quando comparado ao primeiro TRI de 20, e aqui em função ao declínio natural dos campos maduros do pós-sal. A importação de gás da Bolívia e de GNL completou o nosso balanço e permitiu a nossa companhia atender todos os nossos compromissos contratuais no mercado de gás, quanto também na parte de geração de energia elétrica. Obrigado a todos aqui, devolvo a Carla para conduzir aqui a próxima etapa do nosso webcast. Obrigada, Rodrigo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que recebemos foi do Luiz Carvalho, do UBS, e a pergunta para o Mastella, sobre política de preços. A companhia tem tido sucesso em acompanhar a paridade internacional e, de alguma forma, os resultados do refino têm sido sólidos. Faria sentido pensar em um prazo de 24, 48 ou 72 horas para a implementação dos ajustes de preço olhando para frente? O que poderia mudar na política? Desculpe, como é o nome de quem perguntou? Luiz Carvalho, do UBS. Luiz, a gente tem praticado nos últimos anos diversas abordagens de frequência de precificação, né? Desde baixíssima frequência até altíssima frequência diária, inclusive. Hoje a gente está no nível intermediário, o que nos parece adequado, o que permite, na prática, a gente não repassar imediatamente oscilações do mercado externo ou do câmbio, né, para o consumidor interno, consumidor no Brasil, né, e, ao mesmo tempo, manter os nossos preços no nível competitivo com os nossos competidores. Então, eu não vejo necessidade hoje de uma alteração nessa frequência. Ela é muito importante para a gente, que ela não seja com data marcada, como volta e meia se pede, mas é muito importante que ela mantenha um alinhamento suficiente para que nossos preços e nossos produtos continuem sendo competitivos, né, no mercado cada vez mais competitivo. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta para o Rodrigo Araújo sobre desinvestimentos. A ação da BR Distribuidora atingiu na última quarta-feira o patamar acima do preço do último follow-on.
Na visão de vocês, esse seria um trigger para destravar a venda dos 37,5% restantes? Caso contrário, pode dar mais cor sobre o racional desse processo? Obrigado, Carla. Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Bom, como é de conhecimento de vocês sabem que a gente tem interesse em realizar o desinvestimento da nossa participação na BR Distribuidora, definido inclusive no nosso plano estratégico 21-25. E nesse momento o que nós temos feito, Luiz, é estudar o melhor momento de maneira que a gente assegure a maximização do valor da nossa venda. Então é isso que a gente pode compartilhar hoje com vocês. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley, e também é para você, sobre o processo de desinvestimento. No mercado, o que se escuta é que a mudança da administração na Petrobras tem ocasionado alguns atrasos, e que mesmo com o plano de desenvolvimento intacto, ele deve caminhar mais lentamente. Queria entender se de fato a companhia vai ser mais cautelosa com a venda de ativos, até que a nova diretoria se intere de todos os processos. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, eu acho que do que a gente percebe até agora, Bruno, a gente não vê nenhuma descontinuidade, tá? O processo de M&A, é claro, um processo complexo, que tem longas negociações, vocês conhecem bastante a nossa sistemática de desinvestimento, cada processo tem ali os seus portões, o seu timing de maturação, mas a gente tem um plano estratégico bastante sólido, uma carteira bem definida, diretrizes já divulgadas, e, inclusive, se você olhar nos primeiros dias já da nova administração, nós seguimos fortemente na nossa trajetória de realização dos processos de M&A. Nós já, inclusive, fechamos 3 operações nesse curto período de tempo, já fechamos os 10% remanescentes da NTS e tivemos aí o signing das térmicas do Polo Camaçari e do Campo de Rabo Branco. Então, eu não vejo nenhuma descontinuidade, pelo contrário, acho que a gente está focado em assegurar a execução com a maior celeridade possível do nosso plano e a sequência dos processos. Claro, esses processos sempre sujeitos ali à nossa sistemática, aos gates da nossa sistemática de desinvestimentos, que vocês conhecem bem. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno Montanari é para o Mastella, em relação ao preço de combustíveis. Como vai ser a estrutura da tomada de decisão de preços daqui para frente? Qual a frequência que o Comitê de Preços se reúne? Bom dia, Bruno. Na verdade, não há mudança nenhuma, né, na maneira de a gente gerenciar o ajuste de preço, tá? O grupo decisor seria o mesmo, tá? A frequência de monitoramento do mercado é diária, como tem sido nos últimos anos, tá? E a partir da observação do nosso posicionamento em relação ao mercado, do nosso nível de competitividade, nosso market share no mercado, tá? A gente toma a decisão de ajustar para cima ou para baixo, de acordo com as circunstâncias, tá? Sem uma frequência definida, mas sempre buscando sustentabilidade para o nosso negócio e competitividade o tempo todo. Obrigado, Bruno. Mastella, a próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Nós vimos um gap maior entre o preço realizado e o Brent nesse trimestre. Ele aumentou versus o que era no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2020? O que explica isso? Esse movimento está de alguma forma relacionado aos maiores volumes vendidos para a China? Rodolfo, né? Rodolfo, bom, obrigado pela pergunta. Uma série de coisas contribuíram para isso. De fato, efetivamente, o spread piorou um pouquinho dos nossos olhos em relação ao Brent nesse período, tá? Em relação ao período anterior. E pelo menos 3 fatores dá para lembrar aqui, tá? Um deles é que no ano passado, grande parte do ano passado, o mercado esteve em estrutura de contango, que estimulava o acúmulo de petróleo em navios, né, ao longo do mundo, especialmente na Ásia. Na virada do ano, perto do final do ano, essa estrutura inverteu para backwardation, o que estimulou a venda e a colocação para refinadores de parte desse petróleo, aumentando a oferta, reduzindo naturalmente os prêmios dos petróleos. A segunda, como você mencionou, tá, houve realmente um influxo de algum petróleo, especialmente iraniano, para aquela região, com descontos bastante grandes, o que também tornou o nosso óleo um pouquinho menos competitivo para alguns clientes, ao menos. Tá? E finalmente, o diferencial Brent Dubai, né, abriu, tá? Como os nossos petróleos são comercializados à base Brent, e os óleos do Golfo Árabe
base Dubai, esses óleos do Golfo ficaram um pouco mais competitivos do que os nossos. Tudo isso contribuiu para esse efeito que foi observado. Obrigado. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta do Rodolfo é para o João Henrique e é sobre o desenvolvimento de Búzios. Vocês podem nos dar uma atualização sobre como tem sido o desenvolvimento de Búzios? Novos FPSOs serão de 225 mil, terão a capacidade de 225 mil barris por dia? Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta, né? É sempre muito bom falar do campo de Búzios, né? Nosso melhor ativo. A gente hoje tem 4 unidades no campo de Búzios em produção. Essas unidades têm capacidade de produção de 150 mil barris, mas em função da alta produtividade dos poços, a gente tem conseguido produzir até vazões superiores aos 150 mil barris das unidades. Então, isso gera uma flexibilidade muito boa para a Petrobras. Hoje nós temos 3 unidades já contratadas novas, né? O Almirante Barroso, o Almirante Tamandaré e a P-78, né, que devem entrar em produção em 2022, 2024 e 2025, respectivamente. E essas unidades começam, o Almirante Barroso tem 150 mil, o Almirante Tamandaré 225 mil barris por dia de capacidade e a P-78 de 180 mil barris. A gente também temos 2 unidades em contratação, que é a P-79 com 180 mil barris de capacidade e a P-80 com 225 mil barris de capacidade. E temos 3 em fase de estudo. Essas unidades que estão em fase de estudo, a nossa melhor perspectiva hoje é que elas tenham capacidade para 225 mil barris, né, em função da alta produtividade do campo. E a nossa expectativa é que no pico de produção do campo a gente esteja produzindo por volta de 2 milhões de barris por dia no campo de Búzios. Obrigado. Obrigada, João Henrique. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, houve algum pedido de alteração nas ofertas recebidas pelos ativos à venda nos últimos meses? Se sim, para quais ativos? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom dia. Não, nós não temos enxergado nenhuma alteração nas ofertas de venda. O que acontece, claro, é um processo normal de negociação dentro da nossa sistemática de desinvestimento, dentro do nosso processo de M&A, que já é bastante conhecido pelo mercado, fruto aí de competitividade nos processos, mas a gente não tem enxergado nenhum tipo de pedido de alteração nas ofertas de venda. Ok? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Recebemos também pergunta do André Achen, com Itaú BBA. E a primeira pergunta para você, tendo em perspectiva as mudanças na administração e no conselho da empresa, você poderia comentar sua visão sobre o plano estratégico atual, a continuação do programa de venda de ativos e, mais importante, sobre o refino? Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse anteriormente, nós temos um plano estratégico já bastante sólido, divulgado. Nosso time está com foco bastante forte em acelerar a execução do nosso plano estratégico. O nosso plano tem diretrizes bastante consistentes e é claro que a nossa proposta é manter o foco em geração de valor, manter o nosso foco em alocação eficiente de capital. Então, esse é o nosso grande direcionamento. Bom, anualmente, vocês sabem muito bem, a gente tem o nosso processo de revisão do plano estratégico, a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança nos nossos pilares fundamentais, especialmente a questão da gestão de portfólio, que você comentou, com o nosso foco em otimizar a alocação de capital. É claro que a resiliência também é uma peça e continuará sendo fundamental do nosso plano estratégico, e o que a gente precisa assegurar é cada vez mais velocidade para que a gente consiga entregar a execução do nosso plano. Obrigado pela pergunta, André. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta do André para o Mastella. Como vocês planejam abordar a volatilidade do preço de combustível e resguardar a paridade internacional? Bom dia, André. Bom, como eu já comentei há pouco, a gente passou por um processo de aprendizado com relação à política de preço, né? Hoje, a gente adota uma frequência não tão alta e não tão baixa de reajustes, tentando preservar o nosso alinhamento no mercado internacional. Isso seguirá sendo feito, tá? Em busca de equilíbrio, competitividade dos nossos produtos, sustentabilidade para o nosso negócio em última instância. A gente segue naturalmente com liberdade e independência na prática dos nossos preços, tá?
buscando sempre o melhor resultado para a empresa e para os nossos acionistas. Obviamente, a gente evita passar para os nossos clientes volatilidades conjunturais, né, que acontecem com frequência, seja no câmbio, seja nas cotações internacionais, tá? E para isso a gente não faz ajustes com frequência muito elevada, a gente observa o mercado, tá? E a partir de uma percepção, né, de um realinhamento de patamar, seja de câmbio, seja de cotações, fazemos ajustes, seja para cima, seja para baixo. É isso, obrigado, André. Obrigada, Mastella. Tem mais uma pergunta para o Fernando Borges, também do André. O acordo sobre o volume do excedente da seção onerosa era esperado para ocorrer no ano passado. Com isso, tem sido evoluindo. Como isso tem evoluído e quando devemos esperar um acordo final? André, as negociações têm evoluído bem e a gente tem uma perspectiva para fechamento até setembro desse ano. Então, com isso, a gente consegue destravar todo o potencial de projetos que a gente pode aplicar na área aí. Obrigada, Fernando. Agora a gente recebeu perguntas do Vicente Falanga, com Bradesco BI, e a primeira pergunta é para o Rodrigo. Rodrigo, a Petrobras tem a oportunidade de pagar a maior quantidade de dividendos de sua história, beneficiando os acionistas, o governo e, por consequência, a sociedade. Vocês pretendem manter a política de dividendos sugerida pela última administração? Bom dia, Vicente. Obrigado pela pergunta. Primeiro de tudo, sim, nós pretendemos seguir com a política de dividendos. Nesse momento, como eu falei durante a apresentação, o nosso foco é atingir o nosso endividamento bruto de 60 bilhões de dólares. A nossa meta é definida para o ano de 2022, mas a gente tem trabalhado para conseguir chegar a essa meta o mais rápido possível. Estamos, então, nesse momento, utilizando todo o nosso fluxo de caixa livre para reduzir o endividamento, né? No foco hoje do nosso dólar de fluxo de caixa livre é para reduzir o endividamento. Nesse cenário da pandemia, acho que vale destacar também que a gente tem trabalhado com um caixa um pouco acima do que a gente entende como ótimo, em função das incertezas, com algum cuidado aí, em função principalmente dos aspectos remanescentes da pandemia, que a gente ainda precisa ter alguma incerteza nesse cenário. Mas é claro que a gente quer pagar os dividendos, a gente tem foco a partir do momento que a gente atingiu os nossos 60 bilhões de dólares, a política nos dá uma flexibilidade suficiente para que a gente avalie o timing, avalie a periodicidade de aplicação, de forma que a gente compatibilize tanto o maior pagamento de dividendos, quanto a nossa sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazo. Então, acho que hoje nosso foco principal, com certeza, é ainda trabalhar na nossa desalavancagem, mas a política certamente está no nosso radar. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Vicente, ela é para o Mastella e também para o Rodrigo Costa. Como vocês enxergam a evolução do mercado de derivados no Brasil nos últimos 5 anos? Vocês acreditam que o Brasil necessita de mais refinarias? Vicente, bom dia. Eu vou responder a primeira parte e a parte final eu vou passar a bola para o Rodrigo, ok? Com relação à evolução do mercado, falando de 2 produtos grandes, né, gasolina e diesel no Brasil, o mercado de gasolina nos últimos anos, de 16 para cá, ele sofreu uma redução significativa, cerca de 17%, tá? Principalmente pela competição com etanol. As nossas vendas, por outro lado, também sofreram redução, tá? Porque além dessa questão, a gente teve uma pequena redução de market share no período. Tá? No caso do diesel, o diesel praticamente se manteve, o mercado brasileiro de diesel, um pouco abaixo de 900 mil barris por dia. E para a Petrobras, né, a gente teve uma pequena redução por conta de aumento da participação de biodiesel no diesel, ou seja, na prática, as nossas vendas de diesel A sofreram redução por conta disso, já que a participação de biodiesel no diesel cresceu. Era 7% na época, hoje estamos em 10%, por conta de mudança na regra atual, deveria ser 13%. E principalmente, né, é bom lembrar, nesses 2 produtos, o nível de competição com importações cresceu significativamente, né? É o que leva a gente a afirmar que o mercado nesses 2 produtos no Brasil é extremamente competitivo hoje, mesmo antes da venda das refinarias que está em processo. Obrigado. Passando a bola para o Rodrigo aí para terminar a resposta.
Bom dia, Vicente. Complementando aí a pergunta, né? Então, assim, com relação à capacidade de refino, o que a gente pode dizer é que a gente vê uma demanda de mercado voltada para produtos de maior qualidade e baixas emissões, né? E também espaço ali para linhas de produto de maior valor agregado. E nesse sentido, né, o nosso plano estratégico vigente, o 2021-2025, né, a gente observa ali que nós temos investimentos previstos para ampliar nossa produção de diesel de baixo teor de enxofre e produzir lubrificantes avançados, né, bem como também, né, trabalhar na rota de produtos que tenham conteúdos renováveis. Obrigada, Rodrigo. Próxima pergunta é do Regis Cardoso, com Credit Suisse, e é para o Rodrigo Araújo. Como está o apetite do mercado com relação aos desinvestimentos da Petrobras, em especial das refinarias? Os novos prazos estabelecidos junto ao CAD podem ser estendidos com a meta final para os investimentos ou poderíamos ver mais postergações? Bom dia, Regis. Obrigado pela pergunta. Primeiro, de maneira geral, com relação ao apetite pelos nossos processos de desinvestimento seguem normalmente. A gente vê, claro, apetite para os nossos ativos. Como eu falei mais cedo, a gente segue fazendo assinaturas, encerrando o processo, então os processos seguem normalmente na tendência da nossa sistemática. No que diz respeito ao CAD, como vocês sabem bem, os processos de refino são processos complexos, são processos que envolvem diversos atores, que nem todas as etapas estão aí sob o controle da Petrobras, mas o que nós temos feito é trabalhar fortemente para que a gente consiga cumprir os prazos estabelecidos aí no novo cronograma delimitado pelo CAD. Então, estamos aí fortemente focados em conseguir cumprir aqueles prazos que a gente divulgou recentemente nessa semana. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma última pergunta. Chegou aqui uma pergunta do Thiago Duarte, do BTG Pactual, e também é para você, Rodrigo. Nos últimos planos estratégicos, a companhia vem delineando alguns pilares importantes que têm servido de guia de compreensão de direcionamento da Petrobras por acionistas e também pelo mercado. Você poderia, por favor, comentar a sua visão e se considera possível haver mudanças especificamente sobre, aí ele enumera aqui, sobre a atual meta de desalavancagem, a atual política de dividendos, venda de ativos da companhia, principalmente os ativos que a companhia não se considera dona natural, incluindo a venda de metade do parque do refino e, por fim, plano de CAPEX. Obrigado, bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse anteriormente, Thiago, nós temos aí um plano estratégico bastante sólido, com diretrizes consistentes e já divulgado. A nossa proposta, com certeza, é manter o foco em geração de valor, manter o foco em alocação eficiente de capital. Como eu comentei, a gente tem anualmente o nosso processo normal de revisão de planejamento estratégico, a gente não tem nenhuma expectativa de mudar os pilares fundamentais do nosso plano, e aí reforço, né, a questão da gestão de portfólio, com foco em otimizar a nossa alocação de capital, investindo, claro, sempre em projetos que geram valor, que tenham a maximização do nosso retorno e projetos também que assegurem resiliência, né? Vocês sabem muito bem, a gente trabalha numa indústria em que a resiliência ela é fundamental e vivemos aí um exemplo claro disso no ano passado. Então, o nosso foco é gerar valor, maximizar o retorno no nosso portfólio, alocando capital de maneira eficiente e sempre mirando também a resiliência para proteger o nosso portfólio. E, é claro, também parte fundamental desse processo é a nossa velocidade em assegurar a execução do plano. Estamos bastante focados nisso. Com relação à política de dividendos, acho que eu já enderecei na pergunta anterior. Então, mas de qualquer forma, obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas adicionais, elas podem ser enviadas e serão respondidas pelo nosso time de relações com investidores. Eu passo agora a palavra para o Rodrigo para os comentários finais. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa webcast de resultados do primeiro trimestre. Um trimestre com resultados bastante sólidos, que reforça a nossa capacidade de entrega e aproveito para reforçar o nosso comprometimento em entrega da nossa estratégia, gestão de portfólio com alocação eficiente de capital e a nossa busca de redução do nosso endividamento. Seguimos aí na nossa trajetória de entrega do plano estratégico e agradeço a vocês pelo tempo, pelas perguntas e pela interação aqui com a gente na nossa webcast de divulgação do primeiro trimestre de 2021. Obrigado e bom dia a todos.